Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, vamos estudar o Evangelho mais uma vez, que é a nossa fonte de inspiração para o nosso crescimento na direção das estrelas, como diz os benfeitores. O capítulo do Evangelho, só para a gente relembrar, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deixa-nos claro o codificador Allan Kardec que há uma absoluta incompatibilidade entre o homem se apegar às coisas e servir a Deus. Deus é o Criador, é o nosso Pai, é o nosso mentor maior, é Ele que criou a vida, é Ele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, é Ele que nos deu a doutrina dos Espíritos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, a despeito de que o nosso tema seja desprendimento das riquezas, é bom que a gente relembre rapidamente aquilo que os nossos companheiros, de certo modo, já estudaram, apenas para que nós nos situemos no contexto da mensagem que o Evangelho nos traz nessa tarde. E começa nos vários capítulos. Esse capítulo tem 13 páginas. É um dos maiores do Evangelho, pela riqueza do tema, porque, afinal de contas, desprender dessas coisas que vamos deixar é um paradigma importante para que nós possamos aprendermos o exercício da ligação com o Altíssimo. Então, a ligação com o Altíssimo e seus mensageiros, a começar de Jesus de Nazaré, o nosso mestre, é exatamente essa escola bendita que vai nos ensinando os passos que deveremos dar na direção das estrelas. Jesus foi deixando marcas, pegadas, luminosas, e nós, ao longo das experiências muitas que cada um de nós viveu e vive, vamos nos preparando para seguir, não apenas seguir, mas seguir fazendo aquilo que Ele fez para todos nós. Nessa é a razão que todos aqueles nossos irmãos que foram seguidores sérios, dedicados a Jesus, foram irmãos nossos que se dedicaram por inteiro. Lacordaire, que é o dirigente da mensagem que nós temos aqui, desligamento, desprendimento das riquezas, das coisas materiais, ele nos diz que é fundamental para o processo sair de provas e expiações da vida planetária para chegarmos a um planeta de regeneração. Nós nos dependemos, diz o benfeitor. Significa dizer que o mundo espiritual desencarnado e nós encarnados já estamos todos, de certo modo, entrosados, não dependemos do outro, de certo modo. Nós, como canais, quando nos colocamos à disposição, eles, como as fontes da beleza, da mensagem e da inspiração superior. Desse modo, apenas para lembrar e recordar, uma das divisões do capítulo, preservar-se da avareza. Alguns de nós nos apegamos à coisa que vamos deixar aí. Aliás, quase todas as coisas. Até o corpo nós vamos ter que deixar um dia. É um empréstimo que a divindade nos ofereceu e nos oportunizou utilizar, exatamente para que cresçamos cada dia um pouco mais. Então, na verdade, a vida para cada um de nós, para nós individualmente, é um laboratório que a gente vai avançando, fazendo experimentos, olha-se no espelho da alma, muda aquilo que necessita, faz o melhor que pode. Desse modo, preservar-se da avareza é uma orientação do codificador Allan Kardec para que nós possamos exercer essa caminhada com segurança. Lacordaire, na mensagem que nós estamos estudando, nos diz que nós precisamos seguir desassombradamente. Significa dizer com coragem, com bom ânimo, com certeza que temos uma meta e que precisamos chegar lá. É importante que a gente observe que a avareza faz a pessoa ficar tão ligada a coisas que completam a reencarnação. Ivone do Amaral Pereira, no livro Memória do Suicida, ela nos conta o relato de uma menina que estava num grupo em que ela, Ivone Pereira, porque Ivone tinha essa grande virtude, esse recurso lindo da mediunidade dela, que desdobrava à noite. Muitos de nós fazemos isso sem saber, mas ela fazia conscientemente. E ela, junto com o Dr. Bezerra de Menezes,
e junto com a rainha Santa Isabel. Santa Isabel é a mentora do povo português. A imagem que o povo português tem dela, que foi esposa do rei Dom Luís, é daquela mulher que ficou famosa a sua história, que à noite, depois dos palácios, antigamente era assim, os castelos poderosos dos reis, e a miséria em volta. Então ela ficava penalizada, pegava, colhia o resto do alimento que ficava e saía às escondidas para levar para os miseráveis que estavam em torno do seu palácio. Ela tem essa sensibilidade, daí porque é chamada Santa Isabel, porque vivia para a solidariedade e para a caridade. Essa mulher, em comum, esse espírito nobre, a rainha Santa Isabel, relata-nos a Ivone Pereira que ela estava numa dessas viagens à noite, desses trabalhos noturnos, de resgatar muitos dos nossos irmãos que estão numa fase em que podem ser atendidos. Muitos de nós no mundo espiritual, às vezes estão tão ligados às coisas que não estamos em condições de ser resgatados. Tal a impregnação, a ligação forte com as coisas da transitoriedade. Então, numa dessas viagens, uma das moças, uma jovem espírito que acompanhava o espírito de uma jovem, ela lá estava no grupo na expectativa de encontrar o pai desencarnado. O pai era um homem de profunda avareza e era agiota. O agiota é uma pessoa que valoriza tanto o dinheiro que os bens materiais, a moeda, é tão forte para ele que ele esquece de tudo em favor de ter dinheiro, ter coisas, etc. Então, nesse contexto, o que ela disse? De repente, enquanto os benfeitores, a rainha Santa Isabel ia jogando flores pela estrada luminosas. À medida que ela jogava naquele ambiente escuro, a flor adquiria uma visibilidade enorme, iluminava o ambiente, e aquelas almas que já estavam em condições, emitindo sinais que poderiam ser auxiliadas, eram resgatadas. E a jovenzinha, preocupada com o pai, que desencarnou há algum tempo, ela observou que ele estava lá, mas ele estava com a porção de barro na mão, agarrado ao peito, e ela o chamou várias vezes e ele não a reconheceu. Porque o seu apego era agiota, agora costumava ter dinheiro, guardar dinheiro, ganhar dinheiro, que ela não tinha ouvidos para nenhuma outra coisa. Olha como é que é sério isso. Nós nos agarramos e comprometemos mais uma vez a encarnação. Nós sabemos que a reencarnação é a preciosidade que nós recebemos da divindade exatamente para que cresçamos junto com os nossos amores e junto com aquelas pessoas que fazem parte do nosso processo de crescimento. Então, logo em seguida temos Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, era o cobrador de impostos. Ao que se sabe, ele era um subordinado de Mateus, logo depois, né? E Mateus depois virou o grande trabalhador de Jesus, que ele cuidava das coisas como Mestre, escreveu o primeiro evangelho. O evangelho mais longo, mais demorado, porque Mateus foi o historiador de Jesus. Há quem diga que o nosso irmão Zaqueu teria sido, lá naqueles tempos de Jesus, 2000 anos atrás, teria sido Bezerra de Menezes. Esse desapego, esse carinho, esse espírito nobre. E na hora que ele subiu no gasofilácio para ver Jesus, que segundo informações do Evangelho, ele tinha dificuldade pela sua pequena altura, ele subiu naquela pequena árvore e viu Jesus de longe e acenou para ele. Jesus levantou a cabeça, olhou para Zaqueu e disse: desce dessa árvore, porque me convém dormir hoje na sua casa. Então, Zaqueu era um homem rico. Não quer dizer que os ricos não precisem ou não possam se salvar, desde que dê a riqueza que possui, a adequação, o direcionamento conveniente para o seu crescimento e para o crescimento da sociedade. Seus grandes recursos, o mundo não avançaria, o trabalho se limitaria, as opções das pessoas ter uma vida decente com o seu trabalho, assalariado, não teria oportunidade de crescer. O Dr. Bezerra de Menezes, que é considerado por alguns como uma das reencarnações via Zaqueu, ou Zaqueu, como Zaqueu, nós sabemos no livro A Longa História, ou A Longa Espera, que é um livro que fala de a vida de Eurípides Barçanufo. É um livro gostoso de ler,
Foi produzido lá mesmo em Sacramento, onde ele exerceu a sua vida e o seu trabalho luminoso. Nós estivemos lá para fazer algumas pesquisas e estudamos seus documentos, seus livros, seus materiais, alguns dos seus familiares ainda vivos, descendentes, e o livro chama A Longa Espera e mostra o momento em que Jesus estava chegando à Terra. Jesus era mais ou menos um adolescente, segundo o livro, e ele chegou visitando os essênios. Há quem diga que Jesus foi lá estudar com os essênios. Jesus é o governador do planeta, é o ser mais nobre, mais perfeito que a sociedade da Terra já viu. Então, não tinha por que Jesus ir aprender com Zaqueu, ou melhor, não tem por que Jesus ir aprender com os essênios. Ao que consta, Bezerra de Menezes estava lá. Nesse livro consta Bezerra de Menezes e outras criaturas que nós aprendemos a venerar, viviam por ali trabalhando com os essênios. E Jesus veio orientar, esteve lá para orientá-los, que os essênios estavam seguindo um comportamento severo demais, mas que ele era guardando entre si mesmo, algo como as carmelitas descalças. Vivia uma vida severíssima. E a pessoa trabalhava apenas para eles. Então, Jesus veio orientar, e Bezerra foi um instrumento, através do líder que tinha lá, que era o mentor encarnado. Ele esteve ali, segundo o livro, e Bezerra deu a incumbência de orientar os essênios para o trabalho da caridade. É por isso que os essênios deixaram de ser uma causa ou um grupo do ambiente fechado, só eles, e partiram a partir desses momentos em que Jesus esteve lá com eles, segundo a história, e saíram para fazer a caridade, sobretudo na área da saúde, e que os essênios eram grandes aprendizes, trabalhadores, exercitavam pesquisas com vegetais, etc., e levavam em benefício da dor. A partir daí é que eles mudaram, e Bezerra, segundo consta, era um desses cidadãos que lá trabalhava nesse processo reorientador dos nossos irmãos essênios. Muito bom estudar esses assuntos para que ele possa se situar. Como é que a criatura vai não crescendo à medida que se dedica ao trabalho da doação. Tem um livro que é editado pela FEB, chamado História de um Sonho. Quem gosta de ler, é a edição FEB, tem lá na FEB, e a pessoa aprende com isso como é que Bezerra foi. Além do livro, fala que ele teve uma encarnação em outro planeta, veio para a Terra, e nas suas encarnações várias, ele foi deixando a marca da sua dedicação à vida de Jesus de Nazaré. Na última encarnação que nós sabemos, o Dr. Bezerra foi presidente da Federação Espírita Brasileira 2 vezes. Na primeira delas, até onde nós sabemos, o Dr. Bezerra era um homem bom, foi militar, médico do Exército, como era chamado o Exército Imperial na época, era o Brasil Império, e Dr. Bezerra, o médico dos pobres, como é reconhecido, ele ficava ali para ajudar as pessoas, até que ele conheceu o Livro dos Espíritos, que lhe foi entregue por um amigo, e ele também teve um momento de saúde e foi tratado pela homeopatia que ele desconhecia. Depois que aprendeu a homeopatia e viu o resultado nele próprio, ele começou a estudar mais profundamente a homeopatia e passou a oferecer sua contribuição lá na FEB, no Departamento dos Necessitados. Ele dava suas consultas sem cobrar para as pessoas carentes, os chamados na época de os necessitados. Nesse período, através do médium Frederico Júnior era algo como o Chico Xavier da época. Era um homem modesto socialmente, mas de uma idoneidade extraordinária. E ele, através dele, uma mensagem do Anjos Maior para o Dr. Bezerra. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos estava chegando no Brasil, os livros. Naquele tempo, o Brasil tinha muitas pessoas que estudavam o francês. Tanto que a cultura da época, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, falava-se muito francês. Em vez de inglês, era francês. Era a língua elegante. Paris era a cidade de luz, que chamava a atenção de todos. E a obra de Kardec chegou no Brasil em francês, compreensivelmente. No Brasil, na época, já moravam muitos franceses, haviam reencarnado muitos franceses. Os espíritos nos têm dito que, nesse período, como a França estava muito comprometida com a noite de São Bartolomeu, a queda da Bastilha, a Guerra dos 100 Anos,
o trabalho de Catarina de Médici, um período muito complicado, e a pessoa encarna e, pelo ódio, desencarna e volta ali mesmo. Fica aquela ligação, é o apego àqueles ambientes. Então, foi nesse período que São Luís foi Luís IX, segundo a história, e ali ele pediu a Anjo Ismael para poder ajudar a França a quebrar esse clima de apego, de avareza, digamos assim, e trazer para o Brasil. E vieram, até onde se sabe, 1 milhão de franceses naquela época, reencarnaram no Brasil num período muito curto. 1 milhão de pessoas. Para a época, era muita gente. Reencarnaram no Brasil, e a finesse, a elegância do ambiente social, do ambiente da riqueza, do poder, era exatamente falar francês e usar recursos, meios materiais. A referência era a cultura francesa. Então, os franceses, e olha como é que a programação do mundo espiritual, vieram para o Brasil, reencarnaram essa massa de gente, nos meios formadores de opinião, intelectuais, estudiosos, jornalistas, etc. E aí, então, essa gente que ajudou, pelo interesse e o apego ao francês, se interessaram em estudar o francês e traduzir as obras do codificador para o Brasil em português que nós necessitávamos, para chegar ao alcance do povo, da realidade, da sociedade como um todo. Então, o médico Frederico Júnior foi um dos que estudaram profundamente isso lá na FEB, porque a FEB foi uma das grandes divulgadoras. Era o maior editor espírita do Brasil, foi a Federação Espírita Brasileira. Então, naquele ambiente, o médico Frederico Júnior, esse homem bom, o Dr. Bezerra tinha deixado a sua função como médico do Exército, e começou doente, foi tratado, recebeu de presente o Livro dos Espíritos, e ele morava na Tijuca. A Tijuca hoje faz parte do estado do Rio de Janeiro, é um bairro, mas na época era uma cidade afastada. Como em Brasília tinha cidade satélite, alguma coisa parecida. Quando ele recebeu os Espíritos, ele foi de bonde. O bonde, na época, era trazido, carregado, puxado por burros. Então, imagina o tempo que durava do centro da cidade, onde estava a Avenida Passo, ali perto da Praça Tiradentes, e chegava em casa depois de 1 hora, quase 2 horas, puxado por esses burros. Então, ele foi lendo o Livro dos Espíritos. E, segundo ele próprio, ele era espírita sem saber. Porque tudo que ele lia, o Livro dos Espíritos, já estava nas suas concepções pessoais. Só aqueles registros que nós trazemos, porque estudamos lá antes da reencarnação. Então, o Dr. Bezerra, a partir daí, e depois disso, ele se tornou aquela pessoa mais dedicada ainda. E aquilo que diz Lacordaire, desdobrar-se no esforço de avançar na direção da luz. O Dr. Bezerra se entregou por inteiro. Abriu mão de tudo, largou tudo, trabalhava pelos necessitados. Então, a mensagem de Kardec, quando chegou no Brasil, nós tivemos interpretações variadas, interpretações que valorizaria apenas a ciência, valorizaria apenas a filosofia, valoriza apenas a parte religiosa e por aí fora. Compreensivelmente, esses pontos de vista vários vão gerando algumas posições mais radicais que dificultam o processo da unificação. E por dificultar, o mundo espiritual superior entendia que precisava de alguém que fosse e que tivesse uma liderança sadia a ponto de unir esses vários grupos. Eram grupos, alguns muito grandes, alguns muito fortes, e de pessoas intelectualizadas, que cada um interpretava ao seu modo, formava o seu grupo de pessoas que pensavam iguais e iam divulgando a doutrina espírita. Mas no programa da espiritualidade estava previsto a necessidade de buscar-se a unificação do movimento espírita e dos espíritas. Desse modo, o Dr. Bezerra recebeu uma mensagem recebida pelo médium Frederico Júnior, ditada pelo Espírito Ismael. Imagina, Israel é o anjo que dirige o Brasil, o mentor do povo brasileiro e da nossa terra. Então, ele tem a ideia do tamanho desse espírito, de grandeza moral, e ele acompanhou Jesus quando Jesus esteve na terra, uma das vezes que esteve aqui, no século XIV, e ele foi a Jerusalém, e Jesus ficou muito sofrida, segundo a história, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e chegou em Jerusalém, estava aquele ambiente das cruzadas, aqueles jovens da Europa que iam para lá para voltar famosos, corajosos,
não tinham nenhuma experiência militar e morriam assim aos montes, né? Era uma coisa dolorosa de ver. Então, nesse contexto, é que o doutor Bezerra é chamado por um convite do Anjo Ismael para ser o presidente da FEB e unificar esses vários grupos, esses vários entendimentos daquilo que queria o mundo espiritual e daquilo que orientava a codificação, o codificador Allan Kardec. Então, ele recebeu a mensagem e deu a seguinte resposta. Aviso o Anjo Ismael que eu fico profundamente honrado. O doutor Bezerra era muito humilde, mas eu já tenho uns encargos, eu estou aqui trabalhando, os pobres, os doentes, e eu não estou muito interessado em cargo, sobretudo cargo de poder, não quero ser presidente de nada, quero apenas continuar o meu trabalho. Daí uns dias ele voltou uma outra mensagem. Doutor Bezerra, o Anjo Ismael manda te dizer que é da vontade de Jesus que o senhor seja o presidente da FEB. Então, diante dessa informação, o doutor Bezerra deixou a humildade, se é que pode dizer assim, e foi lá e foi presidente da FEB e fez um trabalho extraordinário de união dos espíritas. Precisava de alguém com muita humildade, com muita persistência, com muita disposição, com muita dedicação ao programa da divindade. E foi o homem que uniu todos os grupos espíritas que havia, sobretudo no Rio de Janeiro, porque em Salvador, só em 1876, é que abriu o primeiro grupo espírita, lá na Velha Salvador, Grupo Familiar de Espiritismo. Então, o doutor Bezerra consta que passou por essas experiências nobres, e é uma criatura que nós veneramos e respeitamos e amamos. Nesse contexto ainda, nós vamos ver que tem, relembrando o tema, parábola do mal rico, que é um tema que rico não é pecado ser rico. Embora o Evangelho diz que é muito difícil o rico se salvar, dizia Jesus, registrado por Mateus e registrado por Lucas. Mas o nosso companheiro Zaqueu era rico. E na hora que Jesus chegou na sua casa, ele disse: Senhor, eu sou uma pessoa não muito bem vista, porque os cobradores de impostos, como é que fazia? Ele comprava o direito de cobrar os impostos para Roma. Ninguém gostava de pagar impostos, até hoje é assim, né? E as pessoas, então, viam com muito maus olhos essas criaturas que eram cobradores de impostos, porque o invasor, o dominador, era o povo romano, que era odiado pelos judeus. Então, a pessoa comprava o direito, transferia esse recurso para Roma, mas ficava com o direito de, por um período definido, fazer a cobrança dos impostos de mercadoria, de pessoas, de produtos, etc. Então, é história muito rica para a gente ir tirando proveito para o nosso aprendizado. Tanto que Zaqueu falou com ele: Senhor, eu não sou uma criatura bem vista pela sociedade, mas eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se alguém diz que eu cometi algum erro no cálculo dos impostos, eu dou 4 vezes mais. E Jesus diz: bem-aventurado, porque nessa noite o Evangelho entrou na sua casa. Olha como é que é o processo. Eu não falo de ter dinheiro ou não. É claro que o dinheiro é um perigo e o poder, porque a pessoa tem dificuldade de romper essa relação com o poder, com as coisas que ficam. Então, mais no nosso tema de hoje, desdobramento, desprendimento dos bens materiais, é o cuidado que a gente tem que ter de não ficar pegado nessas coisas, ligado, tão dependente dela, que não conseguimos avançar. Então, nós sabemos que foram muitas as pessoas que desprenderam com grandeza e a ponto de referência. Por exemplo, Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, que era filho de um rei, e os reis viviam nos castelos, protegidos, com segurança, e a família de Buda, ele era jovem, e o pai não deixava que ele saísse dos buraras, que defendia o ambiente da riqueza, do reinado, da sociedade. Havia muita miséria, muita pobreza. A Índia, ainda hoje, tem quase 1,5 bilhão de pessoas. É um país curioso. Ali tem mais de 300 deuses. Fala-se mais de 200 dialetos. A Índia tem uma parte muito rica, 30%, 40%,
são intelectualizados. Os grandes estudantes de matemática estão hoje localizados na Índia. Madre Teresa de Calcutá esteve lá, ela não é de lá, mas ela esteve lá, para ajudar os leprosos, que na época dela chegava a mais de 100 mil leprosos, que eram jogados nos latões de lixo, porque não tinha meio hospitalares para ajudá-los. Então, Buda, ele um dia saiu escondido do seu pai, com o criado que era seu amigo, e foi vendo a pobreza, a miséria, a morte, essas situações que desagradam as pessoas que têm muito dinheiro. E aí ele começou a perguntar: que é isso? Os pais perguntaram: é a morte. E aquilo ali é a doença, e aquilo é a velhice, a enfermidade. E ele, então, rodou pela Índia inteira e via apenas sofrimento. Que ele gerou, então, um dia sentou embaixo de uma grande árvore, foi para um convento, viu que também não encontrava resposta às suas interrogações, até que ele sentou embaixo de uma grande árvore, ficou meditando e iluminou-se. A palavra Buda significa o iluminado. Foi aí que surgiu as 7 grandes verdades do budismo, que hoje está mais presente também naquela região da Índia. Mas aqui no Brasil, aqui mesmo em Brasília, nós temos alguns templos religiosos que seguem esse exemplo. Tivemos desprendimento do rei da Inglaterra, chamado Eduardo VIII, que largou o trono porque era apaixonado por uma mulher que não era nobre, era plebeia. A família real não autorizou e ele, então, diz: olha, entre ela, que representa o meu sentimento maior, e a coroa, eu prefiro ficar com ela. E renunciou. Primeiro caso na história que citei no início do povo inglês. Mas, recentemente, a gente teve a rainha, ou a quase ia chegar lá, talvez, a princesa Diana, que casou com o príncipe Charles, e ela renunciou à corte, não quis mais. Ela se sentia feliz, aquelas normas, aquele formalismo, e ela renunciou aquilo ali para se dedicar aos pobres. Desprendimento ao poder, à riqueza. Era uma mulher bonita, famosíssima, até que ela largou aquilo ali tudo, e um dia ela soube que Madre Teresa de Calcutá estava em Nova York, porque estava surgindo AIDS no mundo inteiro. A medicina não tinha, como agora não tem para a Covid, a medicina não tinha meios, não tinha recursos, não tinha conhecimento, nem conhecia como é que a enfermidade atuava. Então ela foi lá ajudar a Madre Teresa, se ofereceu para ajudar, e ao final, antes de sair para despedir-se, ela pediu a Madre Teresa para sair daquele ambiente, queria ser freira, pediu: a senhora poderia me aceitar? Eu renunciei ao trono, deixei a riqueza, renunciei à nobreza, a senhora me aceitaria como uma das suas irmãs religiosas? Ela disse: eu não aceito. Mas está me recusando, estou recusando. Porque se você está lá, é porque Jesus quer a sua colaboração lá, onde eu não poderia trabalhar. Olha que coisa linda. A partir daí, ela ainda como a princesa Diana, ela foi para Angola. Nós sabemos que Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, é a África portuguesa. Ali tiveram guerras longas, socialistas, ainda hoje os dois países são socialistas. Nós estivemos lá pela Federação Espírita Brasileira e vimos ali um centro espírita que tem lá, ainda pequeno, mas trabalhando, com dificuldade, mas trabalhando. E cada dia estão indo mais brasileiros colaborar lá. Então, naquele ambiente, ela ia e começou a ajudar crianças, sobretudo pessoas e crianças que tinham dificuldades, pessoas mutiladas, porque naquele tempo as guerras, as pessoas usavam bombas. O que é isso? É uma espécie de uma mina que afunda na terra. Quando o carro passava, o automóvel passava, o agricultor jogava a enxada, explodia, a pessoa perdia o braço, perdia a perna, ou morria. Então, a princesa Diana foi para lá fazer uma campanha para que a Organização das Nações Unidas proibisse esse tipo de armas. Foi proibido, conseguiu, e o Exército Brasileiro deu uma contribuição enorme, porque o Exército Brasileiro tinha tecnologia para desarmar essas bombas, como eram chamadas, ou minas, como eram chamadas, e ali eles foram desarmando porque o país precisava sobreviver. E como transformar soldados saídos da guerra em agricultores, se as minas, o chão, estava contaminado. Então, a princesa Diana foi uma que renunciou também a tudo para deixar um exemplo de beleza do seu trabalho. Nós temos recentemente o príncipe William, que é irmão do espírito Harry, ele também largou, porque casou com uma atriz americana, e a família real não permitiu.
Ele também abriu mão disso. Nós sabemos que a nossa benfeitora, Joana de Ângeles, numa das suas encarnações, ela estava vivendo ainda como Joana de Cusa, lá em Jerusalém. Foi quando conheceu Jesus de Nazaré, foi ouvir as suas pregações, e até onde nós sabemos, é uma criatura que nunca foi pedir nada a Jesus. Todos nós, ainda hoje, quando vamos ao Divaldo, íamos ao Chico, íamos pedir alguma coisa. É a cultura do confessionário. Então, as pessoas vão buscar com o Divaldo, com o Chico, orientações, etc. Joana, ao que se sabe, chegou perto de Jesus para dizer que queria trabalhar. Quero lhe ajudar, Senhor. É um gesto lindo da nossa benfeitora. E quando o marido entrou em desgraça, que era Cusa, naquele tempo as pessoas não tinham sobrenome. Então, Joana de Cusa, esposa de Cusa. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, e assim por diante. Então, o marido desencarnou, doente, ela caiu em desgraça, que não tinha recurso, mas como cidadã romana, ela tinha o direito, como Patrícia, tinha o direito de receber uma pensão de Estado. Ela abriu mão, entendia que a dignidade era o trabalho, e foi trabalhar como empregada doméstica para sobreviver. E criar os 2 filhos, que, segundo se sabe, eram Nilson de Souza Pereira e Divaldo Pereira Franco, na época irmãos, e que agora, nesses dias, fundaram, há pouco mais de 60 anos, a Mansão do Caminho. Então, Joana de Ângeles, ela foi para Roma, presa, porque era cristã, no tempo de Nero, e foi queimada viva, do seu filho, Nilson. E o Divaldo, que era irmão, segundo se sabe, era legionário. Naquele tempo, os empregos eram poucos, e Divaldo, quando soube, foi lá para se oferecer, para também ser queimado vivo. O espetáculo tinha terminado, a exigência social não permitia, e Divaldo via a mãe e o irmão mortos, queimados, e ele assumiu o compromisso de se dedicar inteiramente a Jesus. Até onde se sabe, olha como é que o Espírito guarda isso, como é que apego à avareza, ao poder, as coisas ficam dentro de nós. E Divaldo assumiu o compromisso que ia dedicar a sua vida, entregar por inteiro a Jesus. É o desprendimento total. Quando houve a Revolução Batista, em Cuba, era o Estado autoritário, era o Estado comunista. O Estado comunista, de modo geral, pelo menos na época, as pessoas diziam que eram cristãos, eram fuzilados. Chamado no ambiente El Paredão, em que as pessoas eram mortas. Então, Divaldo tomou conhecimento disso. E como ele trazia as lembranças daquele momento da sua mãe, do seu irmão, ele pegou o passaporte, providenciou, preparou as malas, vou para Cuba e vou dizer na praça pública de Havana que eu sou cristão e amo Jesus. Eles vão me matar e vão repetir aquilo que fizeram com a minha mãe e com o meu irmão. Na hora que eles estavam nos preparativos, aparece Joana de Ângeles. Ele fala, por quê, Divaldo? Para onde é que você vai? Eu vou para Cuba, meu irmão. E vou dizer lá para eles que eu sou amante de Jesus de Nazaré. Aí Joana falou, Divaldo, você não acha que está fora de moda isso? Você vai dizer lá que é cristão, eles vão lhe atirar uma bala, você vai ver 2 minutos, 5 minutos. O difícil, Divaldo, é morrer a cada minuto, perdoando, trabalhando, divulgando, ajudando. Então, Divaldo é esse cidadão que nós conhecemos hoje, que trabalha incansavelmente em benefício do próximo. Depois de Joana, temos Clara de Assis, que ela própria, curioso, né? É Joana de Cusa, que foi, como a Clara de Assis, foi o amor platônico de Francisco de Assis. E ela também, de uma família nobre lá em Assis, ela renunciou à família, o poder, o dinheiro, e se tornou franciscana. A história de Jesus, em todos os aspectos, é essa beleza de entrega, não necessariamente de miséria, de sofrimento, mas de entrega, desprendimento das coisas, trabalhar pelo bem, ajudar as pessoas. E Lacordaire diz uma coisa importante: venho trazer-vos o meu óbolo, a minha contribuição, a minha ajuda, a fim de que vocês, para vos ajudar a avançar na direção da divindade, plena de beleza e pela lealdade. E diz, naquela caminhada que vocês já empreenderam, cabe dizer para nós, não por falta de humildade, mas dizer que o
o que o mentor diz aqui, no programa que já iniciaste. Significa dizer que os cristãos responsáveis, os cristãos que se comprometeram com o aprendizado, os espíritas que estão ajudando os doentes, os pobres, fazendo o trabalho da modificação interior. Quando eu digo os espíritas, estou falando de outras religiões também, mas especialmente os espíritos, que é o nosso caminho, é a nossa estrada. Então, está dizendo que depende, é um compromisso que já tem hoje, entre os comprometidos com a causa e aqueles que estão do outro lado. Significa dizer que os espíritas, nós vamos falar de nós mesmos, os espíritas e os espíritos desencarnados, é uma conjugação de esforço. Eles, para exercitar o aprendizado que eles sabem, através de nós, para que sejamos as mãos da ação que eles fazem em benefício daqueles que estão passando pela dor e pelo sofrimento. Então, nessa linha, nós estamos caminhando, nessa caminhada linda, para crescermos e dizer a alguns, eu sou uma pessoa muito infeliz, sou uma pessoa muito pobre, sou uma pessoa que não tem nada. Tem muita luz dentro de você, meu irmão, porque você é uma essência divina. Todos nós somos. E essa essência divina, à medida que você se doa, cresce, trabalha, é como o diamante que está sendo lapidado. Se observarmos também nesses dias de hoje, nós vemos que Francisco de Assis, há 800 anos atrás, ele abriu mão da riqueza de Pedro Bernardone, seu pai, que era um homem rico, vendedor de seda, de joias, e na hora que ele viu o chamado de Jesus, Francisco, ajudai a minha igreja, restaura a minha igreja. Primeiro momento, ele entendeu que era restaurar um templo de São Damiano, uma igrejinha que ficava na Porciúncula, e ele começou a trabalhar com as suas próprias, largou tudo. Até que chegou o momento em que diz, o pai o chamou a atenção, e disse, eu não quero ser o seu nome, já não quero mais a sua riqueza, já não quero mais a sua fortuna, já não quero mais a sua herança, daqui para frente eu sou apenas Francisco de Assis, quero ajudar os pobres. E começou ajudando os leprosos da Porciúncula. É uma história bonita, a história de Francisco de Assis, que até onde se sabe é a reencarnação do apóstolo João, o evangelista. Mas nos nossos dias, nós temos um cidadão nos Estados Unidos, na última palestra, o Hélio, que falou sobre isso, da senhora Hélio, falou de Bill Gates, era o mais rico do mundo, 96 bilhões de dólares, e ele aposentou-se, criou uma empresa enorme, a Microsoft, que vendeu no mundo inteiro, e ele tinha tanto dinheiro que ele disse, então agora eu quero fazer um pouco de benefício do próximo. Criou uma fundação, eu vou dar para o meu filho apenas um pouco de recurso para ele tocar a vida, mas eu não quero que ele seja um inútil. Eu vou dar apenas 6 bilhões de dólares, imagina, apenas 6 bilhões de dólares. O restante ele colocou numa fundação, e essa fundação anda pelo mundo inteiro, ele vai pessoalmente com a mulher dele, sobretudo na África, vacinas, remédios, alimentos, hospitais. Agora mesmo, o governo americano atual queria dizer que as vacinas todas, primeiro nos Estados Unidos, e se sobrar para o resto do mundo. Ele, com seu recurso da fundação, ele está financiando vacinas em vários pontos do mundo, inclusive essas empresas que estão, algumas delas aqui no Brasil, fazendo o exercício da vacina, aplicando os testes, com esse recurso. E agora, poucos dias atrás, um outro americano que tinha 6 bilhões de dólares, eu não quero mais. Tenho dinheiro demais para quê? Eu estou com 80 anos, para quê? Criou uma fundação e colocou lá os 6 bilhões de dólares. Isso é uma coisa linda que nós vamos observando, que existe bondade na Terra. A pessoa que se dedica ao trabalho, que se programa para servir com grandeza, a lei vai lhe abrindo portas, janelas, vai lhe oferecendo oportunidades. Eu me lembro que o nosso Divaldo, que viu o filme dele, Divaldo, o Mensageiro do Bem, Divaldo e Nilson, eles não tinham recurso nenhum. Eram profissionais modestos. Divaldo era datilógrafo no órgão da Previdência Social da Bahia, e Nilson era funcionário do Correio, ligava modestamente, e começaram o trabalho que identificou-se depois com a criação da Mansão do Caminho. Uma certa vez nós estávamos ajudando lá na Mansão, não gostei muito de como alguma coisa administrativa não estava muito adequada, eu achava que podia ser um pouco melhor, que a gente tinha vivido uma experiência administrativa. E aí um companheiro nosso falou, Roberto, deixa eles fazer assim. Eu vi o Nilson e o Divaldo, uma certa feita,
estavam tão sem dinheiro, as crianças estavam com tanta fome, que eles ganharam um mamão. Alguém trouxe um mamão. Não pegou fazer um mamão para tantas crianças e adolescentes comerem. Então, eles fizeram dos amigos próximos, era uma rifa de um mamão, imagina. Desprendimento. Ficaram com fome, pegaram aquilo ali e venderam para poder comprar comida para as crianças. Esses modelos estão por aí. O nosso Chico é outro grande modelo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outros. São criaturas que se doaram por inteiro ao trabalho da solidariedade. Nós espíritas, eu diria nós mais do que as demais religiões, porque nós temos esse manancial de informações, de convites, de propostas da espiritualidade para que nós avancemos com Jesus na direção da luz. No capítulo 18, Brandos e Pacíficos, tem uma mensagem, a paciência, de Joana de Ângeles. Na época de Kardec, ela assinava suas mensagens como espírito amigo. É assim que ela se apresentou para Divaldo. E o próprio Divaldo disse que era Joana de Cusa e Joana de Ângeles. Então, ela, quando teve uma reencarnação lá na Espanha, ou melhor, no México, era considerada a maior poetisa de língua hispânica. E ali, ela no convento, era uma mulher muito inteligente, ela tinha a maior biblioteca da Europa e tocava vários instrumentos. Ela foi duramente perseguida pela Inquisição, até que chegou ao ponto, ela não suportou mais, saiu do convento e ia ajudar os pestosos. Foi a época da peste, que morreram cerca de 30 milhões de pessoas, pelo difícil da Europa, até que ela se contaminou com a enfermidade e também desencarnou. Essa vida dedicada, de entrega, e fez essa mulher que procurou Jesus um dia e perguntou o que fazer, Senhor. Largo meu marido, não aguento mais esse homem que não tem valores dignos. E Jesus disse, Maria, ou Joana, que na época alguns chamavam de Maria, volte para casa. Não largue o seu marido. Volte para casa. Se Deus lhe deu esse barro bruto, é para que você o transforme numa obra de arte. Ela voltou, aceitou as dificuldades do marido, o marido desencarnou, e ela, para ajudar mais uma vez, quando reencarnou na Itália como Clara de Assis, ela pediu a Francisco para aceitar na ordem os dois filhos, Nilson e Divaldo, e seu ex-marido desencarnado, Cusa. Os três trabalharam juntos. Não se tem notícia de Cusa, porém Divaldo nunca falou que eu disse, mas Divaldo e Nilson foram franciscanos, e depois, quando ela veio para a Bahia, foi a dirigente do Convento do Carmo, fica ali no terreiro, quem conhece Salvador, perto do Pelourinho, ela criou ali, era dirigente do convento, que na época da independência do Brasil, o primeiro movimento para a independência do Brasil começou na Bahia, curiosamente na Bahia. Né? E aquele período de intranquilidade, os portugueses, alguns soldados embriagados, avançaram contra o convento para se viciar aquelas jovens que estavam lá. Ela tomou conhecimento, tinha um alçapão, e que ela fez com que as meninas fugissem, as futuras religiosas fugissem por baixo, todos os conventos tinham isso, e ela se portou na frente. E aqueles homens embriagados, armados, ela disse, covardes, mulher corajosa, sempre foi assim, né? Só entrarão aqui por cima do meu cadáver. Quem vê o Museu do Ipiranga, o ano que vem vai ser restaurado, está sendo restaurado o Museu do Ipiranga lá em São Paulo, que é muito bonito, quem não conhece, ganha a de conhecer. Tem lá uma grande imagem lá de Joana, mártir da independência do Brasil. Então, naqueles momentos da independência, ela se colocou na porta, e o soldado com a baioneta calada quando prende o fuzil, abatou ali naquele ambiente e ela esgotou as suas energias, voltou para o mundo espiritual. Desse modo, o convite dessas criaturas que nós citamos aqui, mas, sobretudo, a presença do Mestre, o grande criador do desprendimento, o grande exemplo, a grande figura da doação inteira por completo. Largou as estrelas, largou o paraíso, largou os céus e veio na direção da terra, que ele foi o governador, para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando falamos vida espiritual, dedicarmos cada vez mais, aqueles de nós que já conhecemos a doutrina, aqueles de nós que já estudamos o Evangelho de Jesus,
aquele de nós que já fazemos um pouco de sacrifício ou de esforço para vencer as nossas más tendências, aquele de nós que aprendemos a calar as nossas queixas, aquele de nós que nos dedicamos ao bem, a despeito das nossas ainda atuais fragilidades. É um convite do Mestre, desses amigos que nós citamos, para que nós possamos ajudar o planeta Terra a avançar na direção da luz. O clima que nós estamos vivendo é de dificuldade, sem dúvida. A Covid-19 tem levado muitas dores. São muitos nossos irmãos que partiram abruptamente, famílias sofridas, até hoje com marcas dolorosas. Mas ali tem uma mensagem de Lázaro, que eu considero muito severa, mas se o codificador colocou, e Lázaro era uma criatura iluminada, ele diz que eles são, diz ele, nós somos os guias da humanidade, eles, os espíritos que concluíram, contribuíram, deram a sua contribuição para a obra da codificação, que é o Evangelho, trazendo Jesus de volta. Então, nós que somos os condutores da humanidade, para aqueles orgulhosos pela cultura, pelo saber, pelo poder, pelo dinheiro, esses orgulhosos, de qualquer maneira, terão que baixar serviço, quer dizer, baixar a cabeça diante das verdades eternas, e nós que somos os guias da humanidade, usaremos, se necessário, para esse contexto, para fazer-os humildar-se, usar do chicote e da espada. Eu achei severíssimo. Mas eu fico me perguntando se a Covid não é alguma coisa assim. Porque é a espora da humanidade. Ela baixa o orgulho de todos, ricos, pobres, de qualquer nível. Da Ásia, da África, da Europa, das Américas, da Oceania, homens e mulheres com dinheiro ou sem dinheiro são levados assim de repente e deixam vazio, que muitas vezes demora muito para preencher, ou para preparar, ou para não chegar lá. O convite do Mestre da Evangelho de Jesus é para que nós façamos a nossa parte, ajudarmos Jesus na condução dos homens e mulheres na direção de Jesus de Nazaré, que é o nosso Mestre. Dessa forma, nós queremos abraçar a todos os nossos irmãos e convidá-los para que estabeleçam sua casa, o Evangelho no lar. É muito bom conversar com Jesus. O Evangelho no lar é uma lição, é um convite, é uma lição, é uma escola, é um aprendizado. O Evangelho de Jesus é Jesus de volta em nossa casa, convidando-nos ao trabalho redentor nosso, da nossa família, do mundo. Você pode até achar muita presunção salvar o mundo. Verdade. Nós podemos ajudar a salvar o mundo. O condutor é Jesus, é o chefe, é o governador, é o Filho de Deus, é o nosso irmão maior. Mas todos nós podemos até para prosseguir com ele, que vem nos dar vida e vida em abundância, mais uma razão para a gente dizer, Senhor, eu estou aqui. Não precisamos ser um Chico Xavier. Vamos chegar lá. Não precisamos ser determinados como foi Paulo de Tarso. Nós podemos chegar lá. Nós não precisamos ser como Divaldo Franco. Mas eu me lembro que Divaldo gosta de repetir, esta encarnação eu quero ganhar. Significa dizer, eu quero me dedicar por inteiro ao Cristo de Deus. De mim para comigo, eu sempre digo, Divaldo, não vai ganhar a reencarnação, já ganhou. E tanto doar, e tanto trabalho, o garoto pobre de Feira de Santana, só pelo mundo inteiro. Se querer, se tornou Paulo de Tarso dos nossos dias. Para você, meu irmão que está conosco, que nos ouve, o convite é para meditar de vez em quando. Pare, e como diz a própria Joana, vai para o lugar deserto. Deserta aquele lugar lá dentro do seu coração. E converse com Cristo interno. Converse com a essência divina dentro de você. E estabeleça um programa. Converse com Deus. Converse com a essência divina. Diga como de volta, dessa encarnação eu quero ganhar. O trabalho é para ganhá-la com beleza, com grandeza, o trabalho, com dedicação ao Cristo de Deus. Dessa forma, o rumo é Ele. O convite é dele. E ele, segundo Chico Xavier, na hora que diz, uma mensagem linda, publicada em Reformador, e produzida por Joana de Ângeles,
Quando o Chico desencarnou, o nosso presidente na época era o Nestor João Mazotti. Ele me telefonou à noite, quando a televisão comunicou que Chico tinha desencarnado. Ele me convidou para ir com ele. Eu fui com ele de madrugada, fui para lá de carro. E chegamos lá, estava aquela multidão de pessoas, 3.000 mais ou menos, numa feira que nunca esgotava, que chegava mais gente, mais gente, mais gente. Estava ali o corpo do Chico, espeitado. Muita gente chegava, beijava as mãos do Chico. Eu próprio fiz. Algumas pessoas chegavam, os católicos, faziam uma prece, faziam o sinal da cruz. Os evangélicos levantavam as mãos. Eu acho lindo um homem como o Chico, que não teve fronteiras religiosas. O sepultamento foi na terça-feira, para sair às 4, saiu às 3. As pessoas não deixaram que o carro de bombeiro conduzisse o caixão. Todo mundo queria pegar um pouco. Todo mundo, todos nós. E quando chegou no cemitério São João Batista, era para chegar às 4, chegou às 9 da noite, porque todo mundo carregando um pouquinho. Aí, segundo Joana, na hora que Chico, a prefeitura colocou pedra de rosa caindo sobre os túmulos, havia espíritos que estavam há 100 anos presos aos ossos. De repente, o perfume do ar, nós estávamos lá, o perfume do ar e um coral de vozes indefinido que cantava hosanas para esse homem incomum chamado Chico Xavier. Abriu mão de tudo, dedicação total e absoluta aos homens, à sociedade, aos seus irmãos da terra, que somos todos nós, e a Jesus. A obra do Chico é um convite, é um guia, como as obras do Divaldo, de Ivone, de outros. Mas naquela hora, lá no cemitério do São João Batista, segundo Joana, na mensagem que o reformador publicou, aparece Chico. Ajoelhou-se ali e agradeceu ao corpo pela oportunidade do trabalho. E agradeceu a Deus pela oportunidade da missão. Naquela hora aparece Maria, João de Deus, a mãe de Chico. Depois Cidália Batista, a sua segunda mãe. E logo depois a Maria, André Luiz, Bezerra, Sheila, Memei, segundo Joana, 1 milhão de entidades, mais ou menos, escreveu pelas mãos. Olha que mediunidade linda que se dedicou tão intensamente a Jesus que se esqueceu de si próprio, apenas para servir. E na hora que ele fez que subiu naquela escada de luz, lá no final, nas estrelas, estava o colégio apostólico. Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor, João Evangelista, Barnabé, aqueles grandes trabalhadores do momento primeiro do Evangelho, Maria de Nazaré, e mais na frente, uma voz que parecia vir de todos os ambientes, de todos os lugares, que segundo Joana era Jesus de Nazaré, que dizia: vem meu filho, descansar um pouco, para depois voltar. Quem foi Chico Xavier para ser recebido pelo Cristo de Deus? São material, são lembranças, são situações que fica para todos nós uma grande oportunidade de meditar profundamente e nos colocar à disposição dele, ajudando-nos e ajudando os nossos irmãos. Muita paz.